Fala aí, amigo do museu, beleza? Aqui é o Thales e no vídeo de hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante aqui da história de Ipatinga, a pioneira Zita Anício. Esse projeto que o Museu Vivo está começando de entrevistar os pioneiros vai ser algo muito importante e vai ficar para a posteridade, para que as novas gerações conheçam mais sobre a história de Ipatinga. Então, dona Zita, é muito prazer em ter a senhora aqui. Igualmente. Gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente quando você chegou aqui em Ipatinga. Qual o ano que a senhora chegou aqui em Ipatinga? Eu vim para Ipatinga em 1952. E a senhora veio para cá porque seus pais vieram a trabalho? Como foi essa Não, história? eu sou de uma família de 14 irmãos. Sabe? Eu morava em Ferros e em Cubas, né, Ferros, e aí nós viemos. Eu fui morar com meu irmão em Jaguaraçu. E lá em Jaguaraçu eu perdi meus pais. Eu já estava com meu irmão, perdi meus pais. Aí eu vim com ele, que é o Raimundo Anício, né? Eu vim com ele para Ipatinga em 1952. Era aquela época difícil, né? Então ele veio para poder montar comércio aqui e eu já fiquei morando com ele desde 52. E como era Ipatinga em 52? O que a senhora lembra, assim, para contar pra gente? Na Ipatinga era um lugarzinho, né? Não era cidade, não. Era um lugar bem pequenininho. Tinha só uma avenida, né? Que é a avenida hoje, 28 de abril, só tinha uma avenida, poucas casas. Não tinha muitos moradores, não. E meu irmão começou com um bar. Ele tinha comprado um bar e a gente trabalhava. O bar que tinha era dele, tinha pouco comerciante, acho que 2 comerciantes só, sabe? Então era um lugar assim muito pequeno, mas os moradores eram os moradores assim, todos já tinha mais tempo aqui, você entendeu? Então ainda não tinha, era barro na rua, né, aquela coisa toda, não tinha nada de asfalto. E a gente trabalhava do jeito que tinha o lugar, né? A gente ia muito lavar roupa, essas coisas, tudo era no Ribeirão. Tinha cisterna, na casa da gente tinha cisterna. Então a gente usava água, carregando água na cabeça, né? Da cisterna até para levar para casa. Então era difícil, era muito difícil. Conforto a gente tinha, assim, de acordo com o tempo que a gente estava vivendo, entendeu? Era aquilo, escola também era na casa, né? Eu frequentei escola desde o segundo ano, era na casa. Minha primeira professora foi Dona Maria Antonieta. Muita dificuldade, tudo era muito difícil. Aqui pertencia a Fabriciano, então tudo era mesmo em Fabriciano. Aqui não tinha essa coisa igual tem hoje, né? Então a cidade cresceu muito, ela foi crescendo e foi melhorando. As coisas. O que você tem, assim, de lembrança dela? Como era a Maria Antonieta? A Maria Antonieta, ela era uma professora que naquela época a gente estudava todos juntos. Não existia assim, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, uma professora ela dava aula para aquilo tudo. Para todas as séries. Era primeira, segunda, terceira e quarta. E a quarta série, quando chegou a quarta série, aí eu já estava com... Eu fiz com a dona Bizuca, Maria Weber, que é a mãe do Alano, da Geisa. Eu fiz a quarta série com ela. E depois da quarta série também, aí como naquela época a gente podia dar aula, aí começou a escola. A primeira escola era a Júlia Kubitschek, onde a dona Bizuca trabalhava lá. Como eu era aluna dela e tudo, ela achava que eu tinha uma competência da aula. Naquela época a gente dava aula, sem ser formada. Aí eu já comecei a dar aula com a dona Bizuca. A dona Bizuca viu em você um potencial diferente. Isso. Eu comecei a dar aula com ela no Júlia Kubitschek, que era em frente à Caixa Econômica, numa casa bem quebradinha mesmo, bem simples, que era do Jair Gonçalves, essa casa. Jair Gonçalves. O Jair Gonçalves doou para fazer uma escola. E depois daí eu fui lá para a casa da dona Bizuca, que eu dava aula com ela numa garagem da casa dela, sabe? Aí eu continuei com ela. Então,
Eu acho assim, eu comecei a minha vida profissional através dela, a dona Maria Weber, que foi minha professora. Dei aula em vários lugares, né? Dei aula com ela muitos anos, acho que uns 5 anos dei aula, e aí desmembrou. Quando desmembrou a escola, aí ela foi como diretora do Manuel Egídio. Ela, como diretora, ela me levou com ela. Aí eu trabalhei com ela muitos anos aí na garagem. Depois nós fomos para a Estação Memória. A Estação Memória, ela era onde que tinha, que desmembrando a escola, não tinha local para a gente dar aula. Aí nós fomos para a Estação Memória, ali era, eu saí da garagem para a Estação Memória. Eu dava aula ali, ainda tinha aquele aspecto ainda da estação, né, que tinha a divisão de estação onde que passava o trem, né? Eu fui para várias escolas, né? Já trabalhei em várias escolas como professora. Trabalhei dali, eu fui para... Dei aula na Vila Ipanema, João Valmir, que dei aula no Bom Retiro, Dom Elvésio. Dei aula no Bom Jardim muito tempo, Helena Quintão era minha diretora, dei aula muito tempo lá. E a senhora ainda encontra muitos alunos, ex-alunos? Encontro muitos alunos hoje, ainda encontro muitos alunos. E era meu aluno, mas não existe ainda. De vez em quando eles vão lá no consultório me ver. Você vê, muito tempo, lembrança, né? Acredito que seja uma lembrança assim, muito boa, né? A senhora é formada em serviço social? Sou. Como foi isso, assim, você escolheu essa... Antes disso, como eu estava dando aula aqui, no Limoeiro, eu dava aula aqui e resolvi ir para a prefeitura. Aí, porque eu dava aula para o Estado e para a prefeitura. Quando a prefeitura ela tornou-se diferenciada do Estado, queria separar do Estado, aí eu continuei no Estado, que era o Bom Jardim, trabalhei lá no SAMI muito tempo, que era um internato, e dali eu resolvi voltar para a prefeitura, que era da prefeitura, e eu continuei no Estado, que a gente fazia o teste, você fazia um processo seletivo para trabalhar, porque eu não tinha formação para dar aula, né? Aí eu vim. Eu fui na prefeitura, era época já do Jamil. Quando o Jamil começou, não existia prefeitura ainda, existia um cômodozinho na avenida, naquela rua hoje, que é Rua Diamantina. Eu iniciei ali. Então ali era um cubiquinho. Quando eu comecei a fazer os processos seletivos, foi ali. E aí eu já comecei na saúde. Quando eu entrei para a saúde, era tempo do Jamil, eu resolvi ir para a saúde, foi um vereador que me colocou na prefeitura. Então eu falo que a dona Maria Weber, que é a dona Bizuca, ela que me deu a oportunidade do mercado de trabalho. E na época era o vereador Otaviano. O Otaviano é que me colocou na prefeitura. Quando eu entrei na prefeitura, que minha vontade era trabalhar na prefeitura, porque eu trabalhava com muita criança, eu queria trabalhar com outro tipo de coisa social, entendeu? Aí eu fui trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Saúde, que era na rua onde que era o antigo Damai, aquela rua ali, sabe, lá no centro, Ponte Nova. Eu era professora aqui, eu era professora, dificuldade em vinha de ônibus, né? Eu era professora aqui, como eu queria segurar o emprego lá, o Otaviano falou assim, aquela época era pouquinha gente, ele falou, tem uma vaga de faxineira, e eu peguei. Eu dava aula aqui e fazia faxina, lá na Secretaria de Saúde, que era a de pé do Damai, né, nessa rua, ali que funcionava o posto médico. E eu peguei. Eu trabalhava de faxineira, era professora aqui, e trabalhava de faxineira lá, à tarde, depois que eu chegava em casa. Aí veio a intervenção. A intervenção foi muito engraçada. Como eu via que eu tinha uma capacidade de exercer uma coisa melhor, eu fui no interventor. Sim. Eu mostrei para o interventor a minha qualidade. Aí o que eu podia fazer ser útil dentro de uma secretaria de saúde. Não era secretaria naquela época, era departamento. Aí ele me colocou, no lugar que eu trabalhava de faxina, ele me colocou como secretária, como recepcionista. Aí foi na época que mudou a fundação. Quando mudou a fundação, eu já fui com outro patamar. Aí eu saí da escola aqui, que lá era 8 horas por dia. Eu saí, trabalhei lá na fundação, fui trabalhar como recepcionista dos médicos e telefonista. Naquela época, o telefone era rádio. Era rádio. Era rádio. A comunicação de outros setores é por rádio. Era tempo do doutor Almir, que foi interventor. E ali eu fiquei um tempão na fundação. E ali eu fui, assim, de acordo que eu fui desenvolvendo o meu trabalho.
Aí eu fui comandar um pouco. Ele achou que era necessário eu subir de posto, né, naquela época. Aí eu já fui para o serviço social, porque eu trabalhava, era um serviço social cá nessa rua Ponte Nova, e lá eu fui para o serviço social, ele que me colocou, doutor Almir, trabalhava com recepcionista, o serviço social mudou para lá, eu já entrei no serviço social, saí da recepção, que eu trabalhava com os médicos, e fui para o serviço social. No serviço social eu fui, naquela época falava encarregada, né? Encarregada. E ali começou minha trajetória de social. Social, trabalhava nas ruas, né? Essas coisas, fazia visita nas casas, esses bairros todos, então a gente ajudava, dar o nome, os bairros, né? Eu fazia visita naquela época, era classificada como visitadora social. E eu era coordenadora do serviço social. E ali a gente entrou mais funcionário a trabalhar com a gente, e eu comecei a fazer as visitas nos bairros. Esses bairros, então tinha muito assim, tinha aqueles projetos sociais, né? Era a época do Jamil ainda, aí foi mudando de prefeito, né? Foi mudando, saiu o interventor, então o Darcy, depois o Jamil outra vez, então eu já passei pelos prefeitos todinhos, entendeu? Então aí a gente começou a fazer visita nos bairros, era todos os bairros de Patinga, você pensar. Aí começou com esses trabalhos sociais de entrega de casa, aqui no Vale do Sol mesmo, entreguei muita casa. Depois foi lá para o Veneza, então esses bairros todos eu ajudei, a classificação deles, né? Então porque a gente fazia o cadastro das pessoas. E ali a gente foi desenvolvendo lá na Fundação Lucas de Massaro, então foi desenvolvendo com as pessoas carentes na ajuda da distribuição das coisas, né? Sim. Que a gente dava muita coisa para pessoa carente que não tinha muito poder aquisitivo bom. E ali eu fazia aquilo. Eu imagino que aqui na cidade, nesse início, tinha um número grande, né, de pessoas carentes. Tinha muito. Mas a prefeitura tinha um suporte bom. Tinha o suporte que dava muito cesta básica, e quem distribuía aquilo era a gente. Você era responsável? Era responsável, isso. Você lembra daquela enchente de 79? Na enchente eu trabalhei todas as enchentes a gente era de frente. Então trabalhar, muita gente que morreu, a gente ajudava até pegar corpo naquela época, né? Sério? A gente trabalhava na rua mesmo, na lama, a prefeitura fornecia o carro, a gente ia naquela enchente de 79, aquela enchente, eu trabalhei muito lá no Esperança, que morreu muita família. Bairro Esperança. Bairro Esperança, muita família, que a família eu ajudei a tirar aquele pessoal. E eles colocavam na caminhonete, né, os corpos. Aí depois foi lá no centro, ali no Pontilhão, lá embaixo, eu perdi 2 filhas de um colega da gente que trabalhava com a gente lá na fundação. Elas morreram com barranco, soterrado, eu também fui lá ajudar a tirar. E tinha também aquela Rua do Buraco, né, palafitas, né, a gente chamava palafitas. Porque por baixo corria muita água, enchente, aqui tudo a gente trabalhava ali. Aquelas casas, a gente trabalhava com aquele pessoal. E tirava, quando o pessoal perdia a casa, a gente ia colocando nos locais, que era lá no Gami, era no Mercadão, não sei se você lembra. E ali a gente ia trabalhar com essas pessoas. Trabalhava recolhendo as coisas, né? Para fazer as doações. E foi muito tempo isso. Toda a época de enchente a gente era de frente e tirava para poder distribuir, alugar casa para as pessoas que na época não tinha ainda uma construção. E fazia aquilo. Aquilo para a gente era normal fazer aquilo. É a etapa daquela época, uma etapa de vida daquela época, é o acontecimento e a gente fazia. Sim. Entendeu? E eu acredito também que como, né, a cidade estava iniciando, tinha uma era falta difícil. De estrutura muito grande que causava esses problemas. Tinha. A própria a Rua do Buraco. A Rua do Buraco, eu trabalhei muito na Rua do Buraco, depois trabalhei na entrega de casa, né? Quando começou, a gente começava primeiro alugando as casas. Você ia, alugava, a prefeitura pagava. Mas o pessoal acabava que saía e voltava para debaixo das pontes, essas coisas. Então aí é onde começou a formar o Vale do Sol, né? Vista Alegre, começou a formar nisso. Aí o Jamil resolveu fazer aquelas construções populares, nas casas populares, e ali a gente vinha para poder olhar, fazer a locação das pessoas, né? Fazer a locação das pessoas e dava os alimentos para eles. E a gente participava, eu e um grupozinho, a gente participava daquilo tudo. Eu acredito que deva ser muito gratificante, né, ter feito parte, né, da construção, né, de Patinga, né? Feito uma coisa assim, sabe? Eu acho que o meu jeito foi desenvolver isso e gostar disso. Sim.
Eu gosto de povão, eu gosto de mexer com pessoas carentes. Você entendeu? Eu sou mais ligada a isso. Eu não sou muito ligada a coisa não, sou mais ligada sim, ao povo mesmo. Sim. Até por isso que eu imagino, então, que você tem uma segunda formação, parece em medicina? Isso. Antes disso, como naquela época, né, a gente tinha só até a 4ª série, aí eu fui estudar junto com meu filho mais velho, fui fazer até a 8ª série. Colégio lá no Novo Cruzeiro, no Municipal. Ali. Eu fiz ali até a 8ª série. Da 8ª série é que eu resolvi fazer serviço social, que eu já trabalhava, que eu comecei muito, eu já trabalhava na área. Eu queria, assim, melhorar o meu conhecimento. Aí eu fui para Sedipa porque eu tinha trabalhado, olha como é que é a história. Olha bem, eu trabalhava com a Helena, ela era minha diretora no Bom Jardim, Helena Quintão. Eu trabalhava junto com ela, eu era professora dela. Aí eu trabalhei muitos anos lá com ela. Aí depois, quando eu fiz até a 8ª série, ela me convidou para ir para o Sedipa. Ela já era diretora do Sedipa. Aí depois que eu fiz o 2º grau, a gente nunca está satisfeito, porque eu gosto muito de estudar. Prova que eu estudei até agora, né? Sim. Então eu gosto muito de estudar, muito de conhecer as coisas. Então eu fiz magistério, que eu fiz lá. Era magistério naquela época. Hoje eu nem sei como que é o nome. Aí eu fiz o magistério lá e pronto, aí eu pude desenvolver melhor o meu trabalho, que era esse trabalho com a sociedade mesmo, né, com o povo. Aí eu pude desenvolver melhor através do conhecimento, que você, às vezes, você não tinha aquela teoria, né? Você tinha a prática, mas não tinha teoria. Por isso que me incentivou de fazer isso. E na prefeitura, eu continuei mesmo na prefeitura e fazia todo esse trabalho que precisava, a população precisava. Então eu fazia. E depois, antes de eu fazer medicina, quando municipalizou, aí foi passando prefeito, né? Foi passando prefeito. Quando municipalizou, e quando passou para o SUS, aquela época não era sua época, você é muito novo. Então eu fui coordenar o tratamento fora do domicílio. Eu trabalhava e lá dentro, primeiro assim, quando você trabalhava, você fazia de tudo. Eu já trabalhava com os médicos. Você não ficava só parado numa sala, você trabalhava com os médicos, você ia trabalhar do setor, assim, setor DST, a gente trabalhava muito. Eu trabalhei muitos anos dentro da delegacia, na cadeia, muito tempo, tirando as pessoas doentes ali, levando. Então, minha função era aquela, né? Então, que a função que a gente achava que era, que fazia o serviço, tinha alguém para fazer o serviço. E aquilo eu gostava de fazer aquilo. Então, trabalhei muito tempo na cadeia ali, tirando as pessoas que estavam doentes. E depois de muito tempo, eu sou do Conselho da Comarca também, de Ipatinga, eu era, que agora não sou mais. E através do Conselho, depois eu passei a fazer o trabalho também, já trabalhando na Prefeitura, eu fazia o trabalho na penitenciária de Ipaba e no Sereste, visitando o preso, passando relatório para juiz. Fiz muito tempo, muitos anos eu fiz isso. Através do Conselho da Comarca, que eu já tinha formado em serviço social. Você aliou, né, a prática e com isso, o estudo, com a teoria. Aí trabalhei muitos anos com isso. Aí lá no centro, eu mudei para a Policlínica, eu vim coordenar o TFD, quando municipalizou. Aí já era a época do Chico. Chico Ferramenta era outro prefeito. Quando esse prefeito entrou, aí eu fui sair com eles para poder mostrar os bairros na habitação, em várias áreas, né? Fazer o levantamento de o que tinha o Ipatinga. Então eu saía com eles, depois do meu trabalho eu saía para fazer isso, fazer esse trabalho para mostrar tudo o que tinha Ipatinga, fazer o relatório. Aquela creche Mãe Dolores foi na minha época, eu que ajudei, eu fui coordenador da creche Mãe Dolores, aquele Clube dos Engraxates também ajudei. Tem, não sei se você lembra, vocês são novos, não lembro, Clube dos Engraxates que funcionava perto da prefeitura, que eu já trabalhei ali perto da prefeitura. A gente fazia essa carteirinha dos idosos também, eu que coordenava aquilo. Você entendeu? Então, aquilo tudo a gente fazia. Então, é várias coisas que você faz, né? Você, então, teve em diversas partes da cidade. Mas as etapas, cada prefeito que entra, ele entra com um jeito de cada um, né? Agora, o que eu faço? Eu acho, assim, muito interessante, que eu me modifico todos os dias para aceitar aquilo que vem. Eu sempre aceito o novo. Você entendeu? Que quando eu estudei Caratinga, eu já estava mais ou menos, a idade não era de todos os jovens. E aí eu tinha que adaptar aquele meio, né, de estudar com os jovens, né?
E foi interessante aquilo. Aí depois, quando veio a medicina, já foi diferenciado. A medicina já estava pronta. Eu já tinha o meu tempo de aposentadoria na prefeitura, né? Resolvi, eu ia aposentar. Já estava cansada, tinha um grupo que trabalhava com a gente, eu já estava um pouco assim, achar que tinha que dar lugar para o outro, né? Já tinha contribuído bastante. Tinha. Aí surgiu uma pessoa lá um dia, eu falo que é um anjo, né? Eu estava numa festa do meu sobrinho, tinha chegado da Alemanha ou Inglaterra, não sei, num sítio. Aí ele falou comigo, você vai aposentar, o que você vai fazer? Falei que eu vou aposentar, vou ficar quieta, né? Mas não, ele falou assim, olha, toda vez eu tive vontade de fazer medicina, o meu sonho. Eu falava assim, o dia que tiver medicina aqui eu vou fazer. Porque eu trabalhava com médico, eu via muita coisa assim, eu tinha vontade de ajudar também. Aí, mas era uma coisa que está na gente, sabe? Aí ele falou comigo assim, se você for fazer medicina, eu te ajudo. Eu falei, faço. Fazer medicina. E aí dei conta da medicina. Aí fui estudar. Fui lá, já estava estudando em outubro, que eu pedi aposentadoria. Sabe? Ele fez uma despedida muito bonita para mim, sabe? Agradeceu, tem placa, tem tudo, é muita coisa da prefeitura. Aí fui para Valadares fazer cirurgia e obstetrícia, eu fiz em Valadares. E aí, no mesmo lugar, olha que coincidência. Como eu trabalhava muito tempo, e a prefeitura tinha reservado uma vaga para mim, lá na Vila Militar, como médica. Eles não queriam que eu saísse. Eu só afastei da prefeitura para fazer medicina e voltei como funcionária. Não quiseram deixar você ir? Não. Aí eu comecei na Vila Militar, trabalhei lá uns tempos. Aí fui transferida lá, pedi para ir para o Bom Retiro, que eu moro no Cariru, é mais pertinho. E tem agora, esse mês, acho que é dia 20 ou dia 18, não sei, fez 14 anos que eu formei em medicina. 14 anos. E você ainda... Estou exercendo até hoje, trabalho até hoje, lá no PSF, né, que é Saúde da Família. Tem 13 anos que eu estou no Bom Retiro, 13 para 14 anos que eu estou no Bom Retiro, lá no posto médico da Unidade de Saúde, que é da prefeitura. Então, continuei na prefeitura. Assim, continua na prefeitura. A minha matrícula antiga na prefeitura era 275, só tinha isso de funcionário, 275. E eu estou atuando até hoje, né? Prestando serviço para a prefeitura, lá até o dia que... Eu acho assim, o dia que você não tiver a mente mais ativa, sabe? Você não tem aquela agilidade para trabalhar, aí eu paro. Mas eu estou indo. E muito bem. E assim, a gente manter, né, a nossa mente funcionando, trabalhando, é muito bom para o nosso espírito, para o nosso corpo. Né? Eu acho que quando a pessoa, se ela para totalmente, né, isso vem contra ela, né? Toda essa trajetória minha, eu tive muito apoio do meu esposo, apoio dos meus filhos, até hoje, né, dos filhos do Tardélio, Tarcélio. E essa pessoa que eu falei com você, que foi meu anjo, que me ajudou, é um sobrinho irmão que eu tenho. É o Geraldo Éder, não sei se você conhece. Geraldo como? Geraldo Éder. Éder. Ele que foi tudo assim, o suporte de eu fazer medicina, foi ele que me incentivou. Você entendeu? E ele é morador aqui de Patinga? Ele é antigo, o Alano até chamou ele para vir hoje, mas ele viajou. Ele é como fosse meu irmão, né? Que é filho do Raimundo, com quem eu morei esse tempo todo até casar. Sim. Então, são irmãos dele, o Edelcio, o Taquinho, né? São 3, né? Então, meus irmãos. Assim como, né, a senhora ajudou muitas pessoas nesses longos anos Achei muita gente para me ajudar. Assim, né, isso, o que a gente planta, né, a gente também colhe. Muito bacana. Mas são etapas que a gente pula, que você convive aquilo. Hoje eu vivo assim. A minha medicina é uma medicina mais social, mais psicológica, né? Por causa do tempo. Então eu vivo, é o tempo. Eu vivo esse tempo da gente. Eu procuro adaptar as etapas, né, que vão surgindo, que são de várias etapas, né, várias fases. Então você tem que trabalhar na compreensão. Você entendeu? Então isso aí, eu trabalho assim. Muito bacana. Então, a senhora gostaria de deixar assim, um conselho, uma mensagem para a minha geração, para as gerações mais novas? O tempo que eu estava estudando, tanto serviço social como a medicina principalmente, muitos jovens não pararam por meu motivo. Eu era um incentivo deles, que eles viam a minha agilidade de fazer tudo o que eles faziam, então eles não paravam de estudar, que a medicina é muito pesada e muito. Então foi um incentivo. Eu fui incentivo, na medicina eu fui incentivo. Você entendeu? Isso aí
foi reconhecido por todos eles mesmo. Eu tive colega que parou mesmo de estudar, outros não, que via minha força, minha agilidade, minha vontade, e você saber como que estuda, saber como procede. E aí foi um incentivo nessa época. E hoje eu acho que a pessoa não deve desanimar daquilo, você tem que lutar, você tem que gostar primeiro de você. Você tem que te amar primeiro. A partir da hora que você te ama, você tem condição de amar todo mundo. Você entendeu? Então você tem que gostar muito de você, mas você tem que respeitar o outro, você ser respeitado. Entendeu? Isso eu fiz a vida toda. Eu gosto muito de respeitar qualquer um, seja em família, seja né, com todos. Ou no trabalho, eu gosto de respeitar, porque você, a partir da hora que você te ama, então você tem condição de transferir isso para o outro. Você entendeu? Você tem condição de dar o respeito, mas você também exige o respeito. E a responsabilidade. Eu creio que essa turma de hoje, eles têm que ver que a coisa hoje está mais fácil. Igual você está estudando, então a coisa hoje para vocês tem tudo. Na minha época não tinha. Na minha época era tudo muito difícil e a gente corria atrás. A informação hoje é muito mais fácil. É mais fácil e é uma coisa assim que hoje se trabalha muito com a memória, né? A gente, pessoa da minha idade, nós trabalhamos muito com a cabeça, que a gente fala, com a memória. Você puxa a memória para você ter as coisas, para você guardar, gravar as coisas. E hoje, é igual eu estou falando, essas etapas de vida, hoje modificou muito por causa da tecnologia, ela foi avançando, né? Tem muito por causa de redes sociais, essas coisas. Então, modificou muito, assim, o trabalho do pensamento, o trabalho. Então, o que a gente pede, que eles não esquecem disso, não, porque a memória da gente ela tem que ser reativada. Ela tem, porque Deus já deu a gente a memória para isso, a cabeça para pensar e agir. Se você for só na tecnologia, já está tudo pronto. E você não pega nada pronto. Você tem que estudar para você fazer que as coisas fiquem prontas. E não seja pegar pronto. Que aí você não puxa a memória, você não sabe o que é. Você entendeu? Agora, isso aí eu faço até hoje. Eu procuro a minha memória ficar ativa, a gente não sabe até quando. Mas isso aí eu faço desde o início. É que eu aconselho que os jovens de hoje, que eles façam isso. Resgatem essa coisa antiga, que é bom para eles viverem. Você entendeu? Para eles terem uma vida mais saudável, né? E mais assim, com mais social, com mais gente, com mais toque, né? Na pessoa. Hoje em dia, né, acaba que a gente está ficando muito afastado, né? Está ficando afastado, as famílias não têm aquilo que a gente tinha, porque a gente tem um respeito por família, e como eu trabalho nesse meio, eu estou vendo que isso aí já está acabando, mas é uma coisa que é o próprio sistema que está fazendo isso. Vocês não têm culpa disso, o sistema. E como a gente viveu o tempo da gente, viveu ele. Como eu passei por várias etapas, cada tempo eu vivi ele. De acordo com ele, adaptação com os jovens, que eu estudei com os jovens, eu ia adaptar a eles, você entendeu? Isso eu não tive dificuldade, por quê? Eu trabalhei a minha cabeça. A gente tem que trabalhar a cabeça da gente para fazer isso, sabe? Então isso aí é que eu aconselho muita pessoa que vira mais para dentro de si, gosta mais de vocês, e pense mais que o mundo está aí, as ofertas estão aí. Tem duas vertentes, eu falo que tem duas vertentes, a do bem e do mal. Você que escolhe. Né? Então, eu gostaria de agradecer novamente. Eu que agradeço vocês. Essa uma oportunidade de estar te entrevistando. Mas a gente obrigado. Recebê-lo aqui. Não, muito obrigada, eu que agradeço. As portas, né, do museu estão abertas para você, para sua família. Agradeço seu filho que está aqui. O Tardelli. Meus meninos são os braços direitos meus, né? São os braços direitos. Isso aí são meus dengos, meus filhos, meus netos. São meus dengos, minhas família, netas. Né? Muito família. A gente é muito unido. Muito unido. Isso é muito importante. Então, agradeço, né, pela sua presença aqui. E em breve, né, teremos novos Café com Rapadura, novos a gente vem encontros. Sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até a próxima. Valeu. Então, além da entrevista, né, nós tivemos um evento no museu para homenagear a Dona Zita, e onde teve, né, comidas típicas como o café de rapadura, a broa, o biscoito de polvilho, o bolinho de chuva e muitos outros. Então fica aqui, né, novamente meu agradecimento a todos que estiveram no evento, e em breve terão outros.
Até a próxima. Valeu!